A Rádio Justiça apresenta Defenda seus direitos. Em Brasília, 1h30. Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do programa Defenda seus direitos. Eu sou Juliana Costa e aqui você fica informado sobre as principais notícias, assuntos e decisões judiciais que envolvam as relações de consumo. No programa de hoje, a gente fala sobre os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Isso e muito mais no Defenda Seus Direitos desta sexta-feira, aqui na Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Entrevista. Hoje, 11 de setembro, o Brasil comemora os 25 anos de aprovação do Código de Defesa do Consumidor, no embalo da Constituição Federal de 1988, que levou a proteção do consumidor a um direito constitucional, veio a Lei 8.078, com uma proposta avançada para os novos tempos. Muita coisa mudou para melhor nesse período, e o CDC implantou uma nova cultura entre as relações de fornecedores e consumidores. E sobre esse tema eu converso agora com o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público de Minas Gerais, Lélio Braga Calhau. Olá, boa tarde, doutor Lélio. Muito obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça, no nosso programa Defenda Seus Direitos. Olá, Juliana. Boa tarde. Certo, doutor Lélio. Para a gente começar, apesar de estar completando aí 25 anos, né, o Código de Defesa do Consumidor, a gente pode dizer que é relativamente novo, né? É uma lei que se apresentou como revolucionária para garantir o acesso aos consumidores de direitos que eles não tinham antes da lei. É uma lei já que veio inspirada na nova Constituição Federal de 88 e é uma lei que também tem coisas boas e teve algumas dificuldades no meio do caminho porque a vida é muito dinâmica. Surgiram fatos novos, surgiu o comércio eletrônico, isso, exatamente. Surgiram as compras compartilhadas, foram surgindo algumas situações novas no meio do caminho. Daí a necessidade que o próprio Congresso Nacional já detectou de fazer uma atualização dela em alguns pontos. Certo, mas antes do CDC, como é que essas questões relacionadas ao consumo eram resolvidas? Olha, era muito difícil resolver, porque acabava que as pessoas tinham que buscar proteção na lei civil. Sim. E a lei civil ela não tinha esse aspecto de dar essa proteção, de dar o acesso à justiça ao consumidor, de poder, inclusive o juiz, no Código de Defesa do Consumidor tem esse fato que é fantástico, de inverter o ônus da prova quando ele achar que é o caso, dentro das possibilidades da lei, coisas que o legislador civil nem sonhava. Não tinha esse respaldo, né? Agora, doutor Lélio, e quais são os principais benefícios do Código de Defesa do Consumidor atualmente? O que ele trouxe de bom para o consumidor, principalmente, né? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, para mim, primeiro que ele é uma lei que ele rege, ele concentra quase todos os direitos do consumidor nela, né? É uma consolidação, um código, né? Então ele fica mais fácil de você entender, ele não é uma compilação de leis do consumidor. A compilação é quando as leis estão esparsas, elas estão espalhadas. Fica difícil você entender os princípios dessa lei. Então, ele é progressista e ele tem um lado de entender que o consumidor ele é uma pessoa em situação de vulnerabilidade. E aí daí que ele pode, eventualmente, ter outros benefícios. A questão do acesso à justiça também, porque aí o juizado especial é o local que muitas relações de consumo acabam batendo lá e infelizmente, ele não está preparado ainda para enfrentar. E aí, nesses 25 anos, ele não conseguiu ainda enfrentar assim, com uma efetividade a questão dos litigantes profissionais, que o Mauro Capelletti falava lá nos anos 70, né? Aquelas grandes empresas que estão acostumadas a processos e tudo. Quando você vai pegar, então, grandes empresas como grandes bancos, companhias telefônicas e plano de saúde, aí o código, infelizmente, ele não tem aquela mesma efetividade que tem quando você vai litigar contra uma loja da sociedade. Então, porque esses grandes litigantes, eles montam verdadeiras barreiras jurídicas para tentar dificultar
o atendimento do direito do consumidor e também até recorrendo até onde se pode os tribunais superiores para evitar que transite em julgado uma sentença negativa contra eles. Isso é verdade, a gente sempre é recorrente, né? São recorrentes esses casos envolvendo aí companhia telefônica, planos de saúde principalmente, né? Juliana, eu acho que hoje o problema mais grave para mim são esses três. Por quê? O que acontece? Acontece que eles têm um sistema de atendimento ao cliente muito deficiente. Eles não têm um mecanismo interno para resolver os conflitos. O que eles fazem? Eles acabam empurrando as pessoas para o Poder Judiciário, para ficar litigando nos juizados, e acabam entupindo o juizado especial civil com as ações deles. Porque o que acontece? Eles pensam o seguinte: é mais fácil contratar um batalhão de advogados, e de bons advogados, e deixar lá. Se a pessoa quiser exercer o direito dela, ela vai lá na justiça, só que aí demora, a solução não é boa. Enquanto que deveriam eles ter um sistema de atendimento de crédito, um sistema de atendimento de cliente mais organizado, mais efetivo, e evitar se levar o caso para a justiça. Na verdade, hoje, como a gente comenta nos corredores do fórum, muitas vezes eles terceirizam os problemas e jogam para a justiça resolver. E isso é uma das dificuldades grandes que eu acho que tem que ser enfrentadas na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Agora, doutor Lélio, na sua opinião, o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele ainda precisa se popularizar mais? As pessoas precisam conhecer mais seus direitos aí em relação ao consumidor? A gente vê muita loja, sempre tem ali o CDC exposto, né? Mas eu particularmente nunca vi ninguém mexendo nesse CDC numa loja. O que o senhor acha? Juliana, sua pergunta é muito interessante. Eu acordei hoje de manhã e fiz uma varredura aqui nos principais sites informativos, né, para ver o que estavam comentando sobre essa questão da popularização do CDC. Uhum. E aí, entrevistando as pessoas nas ruas, é muito claro. Ninguém, eu sei que o Código do Consumidor está na loja lá, nunca pedi para olhar. Mas, Juliana, isso é uma coisa que nós temos que tentar quebrar. E isso é um costume que não vai ser quebrado de uma hora para outra, mas o consumidor ele tem que procurar saber os seus direitos antes dos problemas acontecerem. Então, muitas vezes, o consumidor ele se envolve num problema, por exemplo, a venda casada. Sim. A venda casada é uma prática abusiva. Ela não pode ser permitida, não pode ser tolerada. Só que o consumidor, na hora que ele vai fechar o negócio, ele não tem tempo, às vezes, para consultar o Código do Consumidor. Ele está na dúvida, eu ouvi dizer que não pode, mas peraí, não sei, isso aqui não é casado, é combo, aí já tem um outro nome, e ele acaba sendo lesado. Então, é importante que as pessoas tenham uma leitura do Código de Defesa do Consumidor como uma necessidade de proteção até do seu patrimônio. Sim. E isso não acontece hoje. As pessoas, o Código de Defesa do Consumidor está lá na loja e ninguém olha. Teve uma resposta que eu achei muito interessante da pessoa que estava sendo entrevistada nessa matéria sobre a popularização do Código de Defesa do Consumidor, que foi perguntado para ela assim: por que você não leu o Código de Defesa do Consumidor, o físico? Eu não leio porque está na internet, é mais fácil consultar. Aí o repórter perguntou: você olha lá? Não tem tempo, não. Olha então, só. Eu achei interessante, porque a pessoa, às vezes, ela não quer mexer no Código de Defesa físico ali, porque ela acha que dá trabalho. E ela fala que vai consultar na internet, mas acaba também não consulta. E olha que não é muito grande, né, o CDC, Não é muito grande, não. Inclusive, Juliana, dentro do código tem uma parte lá que é direitos básicos do consumidor, que é aquela parte pequenininha, ela tem 15, acho que tem uns 15 artigos, que é o fundamental. Se você souber aquilo ali, você já está protegido 80% das vezes. E a pessoa realmente acaba que ela, não sei, se por uma falta de costume, eles não olham, não se atualizam. Agora, isso é ruim para eles. Por quê? Sim. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele garante o direito do consumidor e, principalmente, protege o seu patrimônio. Exatamente, o que todo mundo quer, né? Exatamente. Apesar das pessoas não lerem aí muito o Código de Defesa do Consumidor, ainda é alto o número de processos na justiça envolvendo relação de consumo, né? Sim. Olha, infelizmente, ou felizmente, a situação é que as relações de consumo estão entupindo os juizados especiais cíveis. Então, são relações de consumo, principalmente dos grandes litigantes, né? São os bancos, companhias telefônicas e os planos de saúde. Então, o que acontece? Está havendo muita demanda na justiça envolvendo isso, mas uma quantidade, assim, avassaladora, maior do que a que os juízes poderiam normalmente julgar de forma adequada. O que acontece é que o consumidor, ele só vai ler o contrato, Juliana, depois que o problema, por exemplo, o contrato de plano de saúde, a pessoa só vai ler o contrato, ela não lê o contrato quando ela assina.
ela lê o contrato só quando dá a doença. E ela está precisando de um apartamento no hotel não. Ela está precisando de um quarto no hospital, ou está precisando de um transporte aéreo. Aí que ela vai ler o contrato. E aí não tem nada então, lá, né? Isso é muito ruim. Então, assim, é mais uma outra coisa que o consumidor tem que ficar atento. Outra coisa, não assinar contrato nenhum sem fazer uma análise fria do que está sendo feito. Então, assim, às vezes a pessoa vai comprar um carro, vai comprar uma moto, e aí fica o vendedor em cima dele assim, assina isso aqui, é o último. Não, eu quero levar para casa o contrato e quero ler com atenção. Com certeza. Porque se ela assinou, depois a tendência é que o Poder Judiciário vai manter o contrato, porque existe aquele princípio do contrato fazer entre as partes, e ela tem que cumprir. E aí a pessoa não, o que ela faz? Ela vai lá, assina um contrato com juros muito altos, e depois quer que o Judiciário anule o contrato. Então, eventualmente, o juiz vai falar assim, não, você assinou porque você quis, ó. O contrato fazer entre as partes. Então, assim, é alguns cuidados que as pessoas não tomam, né, mas deveriam tomar. Agora, doutor Lélio, como o senhor já até falou no comecinho da nossa entrevista, o CDC precisa aí de algumas atualizações, né? O que o senhor acha que é preciso? A atualização que está sendo estudada no Congresso Nacional, ela está no Senado, se não estou enganado, ela mexe com duas coisas somente, né? São dois projetos diferentes, mas parece que estão caminhando mais ou menos junto. É uma questão do comércio eletrônico, né? Que é uma coisa nova. E a outra questão é a proteção ao superendividamento, Juliana. Que hoje nós temos... Tem uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio que apontou que 52% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, além dessa questão do endividamento, a pessoa que tem uma dívida a pagar, tem aqueles que estão quebrados mesmo, né, no popular. Tem pessoa que não quebrou, não tem mais dívida do que aguenta pagar e não consegue pagar mais nada. E essas pessoas, elas passam por situações muito problemáticas, porque tem o nome no SPC, perde o crédito, tipo assim, Juliana, você não vai acreditar, no interior do Brasil afora, ainda existe uma prática que a gente não existe mais, existe. De emprestar o dinheiro, emprestar o nome de uma pessoa para outra para pegar dinheiro. Não sei se você já ouviu falar disso. Já. Infelizmente emprestam para comprar roupa, para comprar... E isso acontece que a pessoa não paga e essa pessoa acaba tomando um monte de prejuízo, assim, coisa assim que, por causa de eventualmente uma dívida pequena, ela acaba se embananando toda para pagar na sua vida, né? Então, assim, essa proteção nessa atualização que vai ter, ela protege essa pessoa que está quase quebrando, né? O sobreendividado. Porque hoje o endividamento está uma epidemia social, né? Mais de 50% da população está endividada, isso é epidemia. É um número alto, bem alto mesmo. Então é isso, eu conversei com o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público de Minas Gerais, Lélio Braga Calhau. Doutor Lélio, muito obrigada por atender aqui a Rádio Justiça, por participar do nosso programa Defenda Seus Direitos. Juliana, muito obrigado e um abraço para vocês da Rádio Justiça. Tchau, um abraço, ouvinte. Agora é 1h43 e a gente continua falando sobre os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Os consumidores brasileiros têm conquistas históricas na justiça. Na última matéria dessa série de 25 anos do CDC, produzida pelo Superior Tribunal de Justiça, você vai conhecer histórias de cidadãos que lutaram para fazer valer a lei. A reportagem é de Fátima Uchoa. Série 25 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Neste dia 11 de setembro, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o CDC, completa 25 anos de existência e a Justiça tem um papel importante para a consolidação dos direitos dos consumidores quando são desrespeitados. O ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, foi um dos juristas que sugeriram a criação dessa lei. Segundo ele, o STJ contribuiu para tornar a legislação uma realidade. O STJ foi extraordinário. Quem cuidou mesmo do Código e deu vida ao Código foi o STJ. Se não fosse o STJ para afirmar categoricamente aqueles direitos que estavam lá, e mais interessante, e além daquilo que estava previsto expressamente no Código de Defesa do Consumidor, com certeza o esforço legislativo, eu não digo que teria sido em vão, mas não teria tido os resultados que veio a alcançar. Portanto, quando festejamos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos que, ao mesmo tempo, celebrar o papel do Judiciário brasileiro e, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça.
O ministro ressalta que quando os direitos do consumidor são desrespeitados, é o judiciário quem dá a palavra final. O consumidor só tem direitos efetivamente se a justiça estiver ao seu lado. Não é para lhe dar razão sempre, mas é para estar com as portas abertas para atender os seus reclamos e eventualmente dizer, olha, neste caso você tem razão ou neste caso você não tem razão. O STJ decidiu, por exemplo, que o plano de saúde deve custear tratamento quimioterápico para paciente com câncer. Segundo os ministros, havendo cobertura para a doença, também haverá cobertura para o procedimento ou o remédio necessário para tratá-la e cabe ao médico decidir isso, não à operadora de saúde. Um dos primeiros processos em que se discutia a questão chegou ao STJ, o Tribunal da Cidadania, nos anos 2000. A advogada Rosana Chiavassa relembra como era a relação contratual com os planos de saúde antes desse entendimento. Porque os contratos antigos somente pagavam a cirurgia de extração do tumor, não pagavam nem radioterapia nem quimioterapia. Assim, há uma decisão do STJ que já decidiu a respeito, então acabou, tem que pagar. E por que as operadoras esperam o consumidor ir para a justiça? De 10, somente 2 vão para a justiça. Se ela passar a atender automaticamente, os outros 8 também vão ter esse medicamento. Então, o consumidor tem que ir para o judiciário, mas na certeza de que vai ganhar. José Alcides de Queiroz foi um desses consumidores que decidiram entrar na justiça em busca de direitos. O paulista, de 74 anos, tem câncer de próstata e o plano de saúde não quis pagar o tratamento quimioterápico indicado pelo médico. A resposta do judiciário foi imediata. No fim, graças à presteza da justiça. E eu me senti assim num país de primeiro mundo, com uma justiça de primeiro mundo também. E eu acho até que os planos se negam porque muita gente não acredita na justiça, não é assim? E aí então deixa pra lá. Eu não aceitei a coisa. E existem casos que envolvem milhares de consumidores de uma só vez. Foi o que aconteceu quando o STJ condenou o Banco do Brasil a pagar pelas perdas com a inflação que as cadernetas de poupança tiveram em janeiro de 89, durante o Plano Verão. A decisão foi tomada em recurso repetitivo e, por isso, serve para orientar todos os tribunais do país sobre a mesma questão. Um dos poupadores beneficiados foi o aposentado Aimar Gonçalves, de 78 anos, que mora em Campinas, São Paulo. Eu achei bom. Então, pra gente já ajuda bem, porque é um dinheiro que tá perdido, né? Graças a Deus, com a ajuda dos meninos aqui, nós já recebemos. A decisão do Superior Tribunal de Justiça vale para todos os poupadores, independentemente de serem associados do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que moveu a ação civil pública. Com produção de Ana Paula Souza e Lília Diógenes, trabalhos técnicos Mauro Sérgio, edição Emília Magalhães, colaboração Isabela Vargas, coordenação de rádio e TV Rosa Vazen, do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Agora 1h48, Defenda Seus Direitos faz um rápido intervalo. No próximo bloco você confere dicas para o consumidor e algumas das decisões do judiciário envolvendo as relações de consumo. A gente volta já. Você está ouvindo Defenda Seus Direitos. Essa vai para quem encontra e conta a notícia, na ponta dos dedos ou num clique, com o faro investigativo até pela internet e à frente da câmera, ou mesmo por trás dela. Está aberto o 2º Prêmio Nacional ADEP-DF de Jornalismo. Mais de R$30 mil em prêmios para você profissional da comunicação. Categorias TV, rádio, impresso, fotojornalismo e novas mídias. Faça a sua inscrição. Acesse o site www.adepjornalismo.com.br. Realização: Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal. Voltamos a apresentar Defenda Seus Direitos. E já estamos de volta aqui em 104,7 FM, Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. O nosso programa também pode ser acompanhado pela internet no endereço www.radiojustiça.jus.br. As edições anteriores já estão disponíveis e podem ser acessadas na íntegra e gratuitamente em nosso site.
Quer participar do nosso programa? Envie dúvidas e sugestões por e-mail sobre o tema que você gostaria que a gente debatesse aqui. Basta escrever para radiojustiça@stf.jus.br. Acompanhe a gente também pelo Twitter. Acesse twitter.com/radiojustiça. Você sabe o que diz o Código de Defesa do Consumidor? Vamos saber um pouco mais sobre a lei que protege o consumidor com os comentários do nosso colaborador e consultor jurídico Leonardo Bessa, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Olá, hoje nós vamos falar do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 51 tem uma extrema relevância prática, pois é ele que define as denominadas cláusulas abusivas. O que é isso? São cláusulas que, embora escritas, não têm valor jurídico. Ao contrário do que o senso comum indica, nem tudo que está escrito no contrato faz lei entre as partes. O Código de Defesa do Consumidor, considerando a fragilidade do consumidor, considerando também que os contratos normalmente são elaborados unilateralmente pelo fornecedor e que, invariavelmente, as cláusulas do contrato vão refletir essa superioridade econômica do fornecedor, estabelece no artigo 51 um rol de cláusulas nulas de pleno direito, ou seja, cláusulas que, embora escritas, podem ser invalidadas pelo juiz na análise do caso concreto. Hoje vamos falar do caput do artigo 51, que tem a seguinte redação: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, veja bem, aí logo na sequência vem um rol de 16 incisos tratando dessas cláusulas abusivas. O primeiro ponto que observa pela leitura do caput é que é um rol meramente exemplificativo, ou seja, há situações que não estão expressas no artigo 51 e que podem ser consideradas pelo juiz na análise de abusividade da cláusula. E qual é o critério que o juiz vai utilizar? Ele vai verificar, no caso concreto, se aquela cláusula viola algum princípio do Código de Defesa do Consumidor, como a ideia de equilíbrio econômico, como a ideia da boa-fé objetiva, como a ideia de que o fornecedor deve agir com lealdade no mercado de consumo. Ele vai analisar as circunstâncias do caso concreto para, mesmo que aquela cláusula não esteja nesse rol do artigo 51, reconhecer a sua nulidade. Então, importante destacar o rol do artigo 51, cujos incisos serão examinados a partir do próximo programa. Ele é meramente exemplificativo. O juiz tem sempre a possibilidade de invalidar cláusulas que não estão nesse rol. Outro ponto do artigo 51 é a sanção. O que significa nulidade de uma cláusula? É como se essa cláusula não estivesse escrita no contrato. O juiz analisa um contrato e se ele considera que uma cláusula é nula, significa dizer que aquela cláusula não existe. Eu fico por aqui, até o próximo programa com mais informações sobre direitos do consumidor. E essa foi a participação do nosso colaborador e consultor jurídico Leonardo Bessa, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Na semana que vem ele volta com outros esclarecimentos sobre o Código de Defesa do Consumidor. A partir de agora, Dúvidas do Consumidor, com o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Isley Dutra. Sexta-feira é dia de participação do advogado especialista em direito do consumidor, Isley Dutra, tirando as dúvidas dos consumidores. Boa tarde, doutor Isley. A pergunta de hoje é: produtos de mostruário podem ser trocados pelo consumidor? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Justiça. O produto de mostruário, ele não se difere daquele produto de estoque. A questão é que algumas vezes o produto de mostruário, ele tem alguns defeitos, algumas pequenas avarias que não o tornam impróprio para o consumo, como por exemplo uma geladeira com um arranhado, etc. O que é importante é que o consumidor tenha pleno conhecimento desse defeito, dessa avaria, na hora da compra do produto, pois não poderá
reclamá-lo em seguida, enfim, após chegar na sua residência. Agora, diferentemente do defeito que torna o produto impróprio para consumo, ainda usando o exemplo da geladeira, um pequeno arranhão que foi demonstrado, né, naturalmente, ele não poderá ser reclamado, mas se de repente o motor da geladeira para de funcionar, ou a geladeira não tem aquele desempenho natural do produto, que se espera do produto, esse produto naturalmente poderá ser substituído. Muito obrigada, doutora Isley Dutra, pela participação aqui no nosso programa Defenda Seus Direitos. E você, consumidor, tem alguma dúvida em relação a direito do consumidor? Mande sua pergunta para a gente pelo e-mail radiojustiça@stf.jus.br. Repetindo, radiojustiça@stf.jus.br. Toda sexta-feira, o doutor Isley Dutra participa aqui com a gente, tirando dúvidas dos consumidores. 1h55, vamos ficar por dentro de algumas das principais decisões do Judiciário envolvendo as relações de consumo. No Espírito Santo, o consumidor será indenizado por cobrança indevida. Saiba mais com Gustavo Fernandes. Depois de ter o nome incluso por 6 vezes nos serviços de proteção ao crédito de maneira ilegal por parte de uma empresa de TV por assinatura, um morador do município de Pancas, no Espírito Santo, vai ser indenizado em R$6.000 como reparação aos danos morais sofridos. A decisão é do juiz da primeira vara da comarca da região, Daniel Barrione de Oliveira. O juiz ainda determinou que o valor da condenação seja atualizado monetariamente e acrescido de juros. De acordo com os autos, o homem alega jamais ter realizado qualquer tipo de contrato com a empresa para possíveis prestações de serviços. Ainda segundo as informações, a empresa não apresentou nenhum tipo de prova que pudesse confirmar a veracidade de um certame entre ela e o requerente, restando a certeza da ilegalidade da ação praticada pela requerida. Rádio Justiça, de Brasília, Gustavo Fernandes. Banco é condenado a pagar R$10.000 após fraude. As informações desse caso com Uliana Gomes. Um homem que teve nome incluído no cadastro de devedores de uma agência bancária por suposto financiamento para a compra de veículo deve ser indenizado em R$10.000. A decisão é da terceira vara civil de Colatina, no Espírito Santo. De acordo com o processo, o homem que nunca possuiu um automóvel foi surpreendido por uma notificação do Departamento Estadual de Trânsito, em que era cobrado o IPVA do veículo atrasado há alguns anos. Ele procurou a instituição bancária para buscar esclarecimentos quando viu um contrato de financiamento com a assinatura dele falsificada. Ao julgar o caso, o juiz Lindenberg José Nunes considerou, após análise comparativa das assinaturas, que a letra presente no contrato não é a do autor da ação. Assim, condenou o banco a indenizar o homem em R$10.000 por danos morais. Rádio Justiça de Brasília, Uliana Gomes. 1h58, defenda seus direitos de hoje. Fica por aqui. Produção, edição e apresentação, Juliana Costa. Com a colaboração e consultoria jurídica de Leonardo Bessa, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e também do advogado especialista em Direito do Consumidor, Isley Dutra. Trabalhos técnicos de Mauro Sérgio e Júnior Dias. Coordenação de Jornalismo, Arthur Filho. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com Pedro Scartesini, uma edição da hora. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana. A Rádio Justiça apresentou Defenda Seus Direitos.